sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Haha. Antes de iniciarmos o tema de hoje, gostaríamos de pedir aos que acompanham o estudo que deem um like e se inscrevam na TV CE Haha para ajudar a divulgar esses conteúdos. Dando continuidade à segunda parte do livro dos Espíritos, do capítulo 4 da pluralidade das existências, hoje nós vamos estudar a sorte das crianças depois da morte, das perguntas 197 a 199. Na pergunta 197, poderá ser tão adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? E eles respondem, algumas vezes ou é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. E no livro Que é o Espiritismo, no capítulo 3, item 154, Kardec faz uma pergunta. Qual na outra vida o estado intelectual e moral da alma da criança morta em tenra idade? O que acontece com a criança que morre pequenininha? As suas faculdades conservam-se na infância como durante a vida? Ela se conserva criança no período infantil? E eles respondem, o incompleto desenvolvimento dos órgãos da criança não dava ao espírito a liberdade de se manifestar completamente. Livre desse invólucro, suas faculdades são o que eram antes da sua encarnação. O espírito, não tendo feito mais que passar alguns instantes na vida, não sofre modificações nas faculdades. Eles nos dizem que o espírito da criança que morreu criancinha, ele vai retomar as suas capacidades da forma que ele era antes de reencarnar. Alguns espíritos, isso vai depender de situação para situação, de espírito para espírito. Nós sabemos, por notícias do plano espiritual, que muitas crianças permanecem nesse estado infantil durante algum tempo. Porém, o seu desenvolvimento é muito mais rápido do que se ele estivesse aqui na Terra. Mas alguns espíritos que já são mais esclarecidos, mais desenvolvidos, logo retomam a sua forma de adulto e retomam a sua consciência e todo o seu cabedal de conhecimentos que tinha antes de reencarnar. Na pergunta 197A, pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o de seu pai? E eles respondem que isso é muito frequente. Não vedes vós mesmos tão amildadas vezes na terra? Crianças que demonstram uma maturidade espiritual muito maior do que a de seus pais, que dão respostas, que têm um entendimento, uma clareza, uma educação que não foi lhes passada nem nessa encarnação. Existem crianças assim e nós temos exemplos disso até na literatura espírita. Na revista Espírita de março de 1861, com o artigo sobre com o nome Senhorita Pauline M., essa Pauline desencarnou jovenzinha e veio se comunicar na sessão de Kardec e eles perguntam para ela, assistis frequentemente à vossa mãe? Você está sempre perto da sua mãe? E ela responde, eu quase não a deixo, mas ela não pode compreender todo o encorajamento que lhe dou. Não fosse assim, eu não estaria tão mal. Ela chora por mim e eu sou feliz. Deus me chamou a si, é um favor. Se todas as mães estivessem compenetradas das luzes do Espiritismo, que consolação elas teriam. Dizei a minha pobre mãe que se resigne, pois sem isso afastar-se-á de sua filha querida. Quem não for dócil às provas que lhe envia o seu Criador, falha o objetivo de suas provas. Ela demonstrando, é um exemplo, né? O exemplo dessa Pauline é um exemplo de uma jovenzinha com muita maturidade, dizendo para a mãe, mandando dizer para a mãe que ela não se revoltasse, que ela se resignasse, porque a aceitação ajuda a que nos mantenhamos próximos àqueles que partiram antes de nós. Ajuda a situação espiritual nossa, de quem fica e de quem parte.
Porque quando nós nos revoltamos, nós prejudicamos, nós atrapalhamos o desenvolvimento espiritual daqueles que partem, que ficam sofrendo por nos verem sofrer. O choro é normal, é compreensível, mas o desespero atrapalha bastante toda e qualquer relação com o plano espiritual. O desespero, a revolta, a raiva, a mágoa, tudo isso atrapalha bastante. Enquanto que o espírito resignado atrai para si espíritos bons que o auxiliam a passar por todo esse processo de sofrimento, porque nós sabemos que é um processo muito grande. Perder um ente querido e especialmente um filho e crianças muitas vezes que nem chegaram a se desenvolver direito. É um processo de muita dor, de muito sofrimento, que exige dos pais uma aprovação, uma expiação para os pais, que exige bastante que eles tenham essa vontade firme de procurar, né? No procurar a ajuda espiritual, eles conseguem desenvolver muita força e muita coragem para seguir em frente. Na pergunta 198, não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Kardec quer saber se toda criança é um espírito superior, é um anjo reencarnado, é um espírito puro? E os espíritos respondem que se a criança não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Se for puro, não o será pelo fato de ter animado uma criança, mas porque já progredira até a pureza. Nem todas as crianças que desencarnam são espíritos elevados. Muitas estão em processo expiatório, tanto para elas quanto para os pais. Mas aquela que já é um espírito elevado, não é um espírito elevado por ter desencarnado como criança. É um espírito elevado por já ter feito esse processo, esse aprendizado em outras existências. A criança que desencarna cedo, ela vai continuar no seu aprendizado evolutivo, vai reencarnar, vai passar por todas as situações, as experiências necessárias ao seu desenvolvimento. No livro que é o Espiritismo, no capítulo, ainda do capítulo 3, mas no item 158, Kardec pergunta: qual na vida futura a sorte das crianças que morrem em tenra idade? O que acontece com elas depois que elas morrem? Esta questão, dizem-nos os espíritos, é uma das que melhor prova a justiça e a necessidade da pluralidade das existências. É a que melhor prova o processo reencarnatório. Uma alma que só tiver vivido alguns instantes, sem fazer nem o bem nem o mal, não pode merecer prêmio nem castigo. Pois, segundo a máxima do Cristo, cada um é punido ou recompensado conforme as suas obras. É tão ilógico como contrário à justiça de Deus admitir-se que, sem trabalho, essa alma seja chamada a gozar da bem-aventurança dos anjos, ou que dessa se veja privada. Uma existência logo em começo interrompida, não podendo, pois, ter consequência alguma para a alma, tem por sorte atual o que mereceu da existência anterior. A explicação dos espíritos é que o que acontece com a criança, pelo fato dela morrer em tenra idade, é uma experiência que ela precisava passar. Ela, seus pais e todos aqueles que estão envolvidos no processo. Mas não é porque ela morreu que ela vai gozar de uma situação no plano espiritual melhor. Ela continuará o seu processo de aprendizado, assim como aquele que morre adulto também. Na pergunta 199, por que frequentemente a vida se interrompe na infância? Por que há tantas mortes de criança? Kardec quer saber.
E os espíritos respondem: a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento da existência precedentemente interrompida antes do momento que deveria terminar. E sua morte muitas vezes constitui provação ou expiação para os pais. Às vezes é o caso de essa experiência ter sido terminada abruptamente numa outra existência e ele precisou só desse pedacinho, só desses anos, esses poucos momentos às vezes nessa existência para completar a sua experiência que foi interrompida em existência anterior. E sempre é uma aprovação, uma expiação para os seus pais e para todos os que estão envolvidos. No livro Céu e Inferno, na segunda parte, no capítulo 8, nós vamos ter o caso de Ana Bitter, uma jovenzinha que desencarnou depois de muito sofrimento, de uma doença terrível, o pai muito revoltado porque ele concentrava o seu amor somente na filha. Para todas as outras pessoas, ele era uma pessoa má, endurecida. E a filha era a esperança do seu coração. E ela sofreu durante muito tempo, depois desencarnou. E algum tempo depois, o pai também desencarnou. E os dois, em determinados momentos, em momentos diferentes, deram comunicação. E a comunicação da filha explicou que a provação que ela passou também serviu de provação para o pai, para despertar o pai. O objetivo maior do que ela passou era para o pai, para despertá-lo. Porque ela era feliz, ela estava vivendo muito bem. E depois, o pai, ela só não estava mais feliz porque preocupada com a situação do pai. E depois de algum tempo, o pai também se comunica dizendo, sem compreender exatamente, porque ele não conseguia encontrar a filha. Ele continuava revoltado, ele continuava rebelado e não conseguia encontrar a filha. E saiu dali num mesmo estado de perturbação espiritual. Comprovando também que a revolta do pai, a sua indignação, a sua raiva, a sua inconformação pelo desencarne, pela morte da filha, fez com que os dois não se encontrassem, fez com que ele caísse tanto no seu nível vibratório que ele não conseguia alcançar a vibração da filha e permanecesse nesse estado de perturbação espiritual. Na pergunta 199A, que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? E os espíritos respondem que ele recomeça outra existência. O processo do reencarne acontece para todos. Desencarnando em qualquer estado, seja na gestação, seja na criança de meses, seja na criança de poucos anos, ou em qualquer fase adulta, o processo é o mesmo. O desencarne, algum tempo no plano espiritual para reaprender, para retomar novos valores, novos conhecimentos, se preparar para uma nova encarnação, para um novo processo de aprendizado. Kardec faz uma nota. Se uma única existência tivesse o homem e se extinguindo-se-lhe ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, a crença de que ou vamos para o céu ou vamos para o inferno. Qual seria o mérito da metade do gênero humano de que morre na infância para gozar sem esforços da felicidade eterna? E com que direito se acharia isenta das condições, às vezes tão duras, a que se vê submetida a outra metade? Morreu novinha, não sofreu quase nada. Que mérito ela tem para ir para um céu, no caso da crença do céu e do inferno, e a outra criança que ficou ali sofrendo na terra, sofrendo e passando por muitas coisas, ao desencarnar, vai para este mesmo lugar. Qual é o mérito de uma e de outra? Kardec faz essa comparação.
Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, há igualdade entre todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor, para quem quer que seja. Todos passarão pelos mesmos processos da lei da reencarnação. Os retardatários só de si mesmos se podem queixar. Aquele que fica para trás só pode se queixar de si mesmo, se acomodou. Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Todos têm ou merecimento daquilo que fizeram ou a responsabilidade daquilo que fizeram. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Nem todas as crianças são inocentes. Não se vêem crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação, desde pequenininha demonstrando instintos terríveis. Existem espíritos que são assim, mesmo nesse estágio infantil. Algumas não há que parecem trazer ao nascer a astúcia, a falsidade e a perfídia, até pendor para o roubo e para o assassínio? Não obstante os bons exemplos que de todos os lados se lhe dão, tem criança que tem essa capacidade de já desde pequenininha demonstrar muitos vícios, muitos erros, um comportamento bastante atrasado. A lei civil as absolve de seus crimes, porque, diz ela, obraram sem discernimento. Uma criança não tem discernimento. Tem razão a lei, diz Kardec, porque, de fato, elas obram mais por instinto do que intencionalmente. De onde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências? Às vezes, irmãos, em situações tão diversas, um demonstrando tantos vícios e o outro um pouquinho mais de desenvolvimento, tiveram a mesma educação. De onde a precoce perversidade, se não da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? Quer dizer que receberam a mesma educação, mas correspondem ou respondem de maneira diferente à educação que tiveram. As que se revelam viciosas é porque seus espíritos progrediram menos. Sofrem, então, por efeito dessas faltas de progresso, as consequências não dos atos que praticam na infância, mas dos de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Aquela criança que teve tanta dificuldade, que agiu desde pequena de uma forma errada, que foi uma criança rebelde, que foi uma criança viciosa, muitas vezes criminosa, desde criança, ela vai ter uma vida, essa condição dela já caracteriza um espírito viciado que já traz de outras vidas muitos débitos a resgatar. Então, ela consequentemente vai ter uma vida com dificuldades, uma vida em que o aprendizado será bastante difícil e correspondente ao seu nível de evolução espiritual. Assim, nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.